Olá, pessoal do canal Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno novamente, e hoje eu trouxe dois relatos que vão arrepiar até a alma mais corajosa. Antes de começarmos, já sabem o que fazer, né? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. O que vou contar hoje vai mexer com sua cabeça e te fazer olhar para os espelhos de um jeito completamente diferente. Agora, sem mais enrolação, apaga a luz, coloca os fones e se prepara, porque o relato de hoje é de gelar o sangue. O espelho da mulher de vermelho. Daniel era um homem racional, daqueles que não acreditam em nada que não possam ver ou tocar. Lendas urbanas, fantasmas e histórias sobrenaturais não faziam parte de sua realidade. Ele sempre tinha uma explicação lógica para tudo. Mas isso mudou no dia em que comprou um antigo espelho no mercado de pulgas. O objeto era estranho, carregado de uma aura inquietante que ele não conseguia explicar, mas que, de alguma forma, o atraía. O espelho era grande, com uma moldura de madeira escura, intricadamente entalhada, quase como se as figuras distorcidas e serpentes que adornavam a madeira estivessem se movendo. O vidro era um pouco manchado, desgastado pelo tempo, mas combinava perfeitamente com a decoração rústica da casa centenária que Daniel havia acabado de comprar. Ele não fazia ideia de que aquele espelho trazia algo muito mais sombrio consigo. Certa noite, uma tempestade furiosa caía lá fora, e Daniel decidiu limpar o espelho antes de pendurá-lo no corredor. Enquanto passava o pano no vidro, ele parou subitamente. Por um breve segundo, jurou ter visto algo se mover atrás dele. Um vulto? Ele se virou rapidamente, mas o corredor estava vazio. Tentou rir da situação, atribuindo aquilo ao cansaço ou ao jogo de luz das velas acesas pela casa. Terminou de limpar e pendurou o espelho. Foi para a cama logo em seguida, sem saber que sua vida estava prestes a virar um pesadelo. Aquela noite não seria como as outras. Daniel caiu num sono agitado, repleto de pesadelos. Ele caminhava por corredores escuros, sendo observado por figuras estranhas à distância. No centro de tudo, estava o espelho. Parado diante dele, no sonho, Daniel se via refletido, mas não estava sozinho. Uma mulher aparecia no fundo, vestida de vermelho, os cabelos longos e desgrenhados cobrindo parte do rosto. Seus olhos eram vazios, sem vida. A cada passo que ele dava em direção ao espelho, ela também avançava, lenta e implacável. Quando estava a poucos passos de distância, ela sorriu, um sorriso gélido e distorcido que fez o sangue de Daniel congelar nas veias. Ele acordou com um grito abafado, ofegante e encharcado de suor. Ainda era madrugada. A tempestade rugia lá fora. Tentando afastar a sensação de mal-estar, Daniel foi até a cozinha pegar um copo d'água. Ao passar pelo corredor, seus olhos evitaram o espelho, mas era como se ele pudesse sentir uma presença do outro lado. O ar estava pesado, frio, e ele sentiu uma súbita necessidade de olhar para o reflexo. Relutante, se virou. O corredor parecia normal, exceto por um detalhe. No reflexo do espelho, ao fundo, ele viu uma sombra. Daniel se virou, encarando o fim do corredor, mas não havia nada lá. Quando voltou os olhos para o espelho, a sombra estava mais próxima, quase ao alcance. Seus batimentos aceleraram. Era ela a mulher do sonho agora mais nítida, parada logo atrás dele. Seus olhos vazios o fitavam, e um sorriso sádico começava a se formar em seu rosto pálido. O medo tomou conta. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tentou apagar a luz do corredor, mas o interruptor não funcionava. O ambiente ao seu redor parecia ser drenado de toda a luz e calor. No espelho, a mulher começou a se mover em direção a ele, flutuando como se estivesse embaixo d'água. Seus pés não tocavam o chão, e seu vestido vermelho parecia respirar com vida própria. Daniel estava paralisado. Isso não é real, ele sussurrava, tentando se convencer. Mas o frio ao redor de seu corpo era muito real. A mulher estava tão próxima que ele podia sentir seu hálito gelado em sua nuca. Sua mão pálida e esquelética se estendia lentamente, pronta para tocá-lo. Desesperado, Daniel se jogou contra o espelho, derrubando-o da parede com um estrondo.
O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando-se pelo chão como 1 milhão de olhos. A escuridão pareceu recuar, e o corredor voltou ao normal. Ofegante, Daniel caiu de joelhos, o corpo tremendo. O reflexo havia desaparecido. Na manhã seguinte, algo pior aconteceu. Quando ele foi limpar os cacos de vidro, notou algo aterrorizante. Em cada pequeno fragmento, o reflexo da mulher ainda estava lá, observando. Ela não havia ido embora. Estava presa, de algum modo, em cada pedaço daquele espelho quebrado. Quando ele se inclinou para ver de perto, um sussurro gélido atravessou o ar, e ele soube que a maldição não havia acabado. A partir daquele dia, Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele removeu o espelho, mas o medo consumia a cada vez que passava por qualquer superfície refletiva. Ele sabia que, em algum lugar, ela estava esperando. Observando. Pronta para atravessar novamente. Mas ele mal sabia que não tinha acabado naquele dia, seu maior pesadelo só estava começando. Após a noite em que Daniel quebrou o espelho, ele acreditou que estava livre daquele pesadelo. Mas o que ele não sabia é que aquela era apenas a primeira camada de um tormento muito mais profundo e sombrio. Embora os pedaços do espelho tivessem sido removidos de sua casa, a sensação de ser observado não desapareceu. Pelo contrário, parecia que a presença se espalhara, como se os fragmentos espalhados pelo chão tivessem liberado algo ainda mais terrível. Nos dias seguintes, Daniel começou a notar coisas estranhas acontecendo pela casa. Inicialmente, eram pequenas perturbações. Portas que ele tinha certeza de ter fechado estavam abertas quando ele voltava. O som de passos pesados, mais lentos, ecoava pelo piso de madeira, especialmente à noite, vindo sempre da escada que levava ao andar de cima. Ele tentava ignorar, mas as noites estavam se tornando cada vez mais difíceis de suportar. Uma noite, o barulho na escada foi inconfundível. Eram passos. Não leves ou suaves, mas fortes, quase como se algo ou alguém estivesse subindo com uma intenção clara. Daniel estava deitado na cama, o corpo congelado de medo. Sua mente tentava processar o que estava acontecendo. Ele levantou-se com cuidado, o coração disparado, e foi até o corredor. O silêncio era quase absoluto. Só o som distante do vento lá fora e o estalar ocasional da madeira da casa antiga preenchiam o ambiente. Daniel respirou fundo e acendeu a luz do corredor. Tudo parecia normal. Não havia ninguém ali, como sempre. Ele desceu os primeiros degraus da escada, tentando encontrar uma explicação para o som. Foi então que algo se moveu no canto de sua visão. Ele congelou. No pé da escada, uma sombra disforme deslizou lentamente pelas paredes, quase como fumaça. Daniel sentiu o ar ao seu redor se tornar gélido, mais frio do que jamais havia sentido antes. A sombra parecia estar viva, pulsando levemente, e enquanto ele observava, a figura da mulher começou a tomar forma no meio da escuridão. Era a mulher de vermelho, mas desta vez, ela estava diferente. Seu corpo não flutuava mais como antes. Agora, ela parecia estar saindo das sombras da casa, emergindo de cada canto escuro, mais real do que nunca. Seus olhos vazios ainda o fitavam, e seu sorriso sádico estava mais amplo, mais aterrorizante. Ela não estava mais presa no espelho. Agora, ela estava livre. Daniel recuou alguns passos, tentando alcançar o interruptor da luz, mas antes que pudesse acender, ouviu o som de algo arrastando no chão. A figura começou a subir a escada lentamente, um pé após o outro, mas a cada movimento, o som de arranhões e rosnados ecoava pelo corredor. O medo apertou o peito de Daniel, e ele correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. A respiração era curta, o pânico tomava conta. Dentro do quarto, ele tentou se convencer de que tudo era sua imaginação. Mas o silêncio do corredor era tão pesado que parecia carregar uma presença viva. Até que ele ouviu. Lentamente, a porta de seu quarto começou a ranger, como se algo do outro lado estivesse empurrando-a suavemente, tentando entrar. Daniel, imóvel, observava com os olhos arregalados enquanto a maçaneta girava sozinha, o som metálico ecoando em seus ouvidos. Quando a porta finalmente se abriu,
A mulher de vermelho estava ali, parada, seu vestido manchado de escuridão, seus olhos vidrados fixos nos dele. Ela estava mais próxima do que nunca. Sua mão esquelética se estendeu na direção de Daniel, enquanto um sorriso distorcido e faminto surgia em seu rosto pálido. Eu estou livre agora, ela sussurrou, a voz tão fria quanto o ar ao redor. Daniel tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ele sentiu o mundo ao seu redor começar a desmoronar. As paredes do quarto começaram a se dobrar e torcer, e a escuridão parecia devorar tudo, até que ele não sabia mais o que era real e o que era pesadelo. Ele desmaiou antes que pudesse entender o que havia acontecido. Quando acordou, a casa estava em silêncio novamente, mas o tormento não havia acabado. Ele sabia que não estava mais sozinho. A mulher de vermelho agora o seguia onde quer que fosse, sempre presente, sempre observando, nas sombras das escadas, nos reflexos das janelas, nas dobras da escuridão. Ela não estava mais presa ao espelho. Ela estava em todos os lugares. E Daniel sabia que, cedo ou tarde, ela viria para buscá-lo. Esse foi o segundo relato, pessoal. Agora vocês sabem, nunca é só um espelho quebrado. Às vezes, o que está preso dentro dele só está esperando para sair. Se você curtiu essa história, já deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Daniel. E, lembrem-se, nem sempre o que a gente vê nos reflexos é apenas a gente mesmo. E esse foi o relato de hoje. Se você gostou, ou se ficou arrepiado até a alma, não esquece de deixar aquele like sinistro e de compartilhar com os amigos. E lembre-se, alguns lugares não foram feitos para os vivos. Durmam bem, se conseguirem.